Quando se fala em apocalipse zumbi, provavelmente você já deve ter se perguntado como é que seria um apocalipse zumbi na vida real. Mas você já parou para pensar qual é o tipo de apocalipse zumbi mais perigoso ou o mais difícil onde provavelmente você não conseguiria sobreviver? Pois é, ao longo dos anos, vários filmes, séries e jogos foram lançados e fomos apresentados a diversos tipos de zumbis, cada um mais bizarro e perigoso do que o outro. E é justamente esse o tema desse vídeo, onde nós vamos analisar os apocalipses zumbis mais perigosos da cultura pop. Antes de mais nada, já vai logo deixando o like no vídeo e sem mais enrolação, parte o apocalipse. Número 10. Madrugada dos Mortos. Diz aí, você acha que conseguiria sobreviver aos zumbis de Madrugada dos Mortos? Diferente da primeira versão do filme lançada em 1978, escrita pelo George Romero, onde os zumbis eram lerdos, lentos e inofensivos, na versão de 2004, dirigida pelo Zack Snyder, os zumbis lentos foram trocados por zumbis rápidos e altamente perigosos. Aqui os zumbis correm mais rápido que atletas das Olimpíadas e são absurdamente resistentes. Na verdade, sobreviver a esse apocalipse zumbi não seria tão difícil assim, até porque existem formas de acabar com eles, sendo a mais eficiente acertar os zumbis com um tiro certeiro na cabeça, além de outras formas. Mas o que faz com que seja complicado lidar com esses zumbis é que não se sabe de onde eles vieram ou como surgiu o vírus, então por falta de informações, fica quase impossível fazer uma cura ou uma vacina. Mas quais as chances de sobreviver a esse apocalipse? Bem, depende do local onde você se encontra. Se você estiver em um lugar grande como um shopping, diria que as suas chances de sobreviver seriam de 30%. E caso você esteja em uma ilha, as chances aumentam para 40%. Isso se ela não tiver sido tomada pelos zumbis. Número 9. Eu Sou a Lenda. Se você já assistiu o filme Eu Sou a Lenda, você já deve saber que as criaturas desse filme não se tratam de zumbis, mas sim de uma mistura entre zumbi e vampiro, já que essas criaturas, também conhecidas como Darkseekers, só saem durante a noite e dormem durante o dia. E não vá pensando que eles são como os zumbis fracos que vemos em outros filmes. Aqui as criaturas são extremamente ágeis, fortes, rápidas e inteligentes, e só andam em bando. Inclusive, eles têm uma força capaz de arrancar uma porta de carro com a maior facilidade, e levar uma mordida ou levar um golpe em cheio dessas criaturas não deve ser nada bonito. O que faz com que seja difícil de sobreviver aqui é que durante a noite os Darkseekers são mais ativos e perigosos, ou seja, sair nas ruas durante a noite é sinônimo de morte na certa. Para sobreviver nesse universo, a melhor coisa a se fazer é sair somente durante o dia, pois os infectados estão em seus esconderijos e assim é possível sair nas ruas com mais tranquilidade para buscar suprimentos e armas. E seria muito importante voltar para casa ou esconderijo antes do entardecer, pois no fim da tarde as criaturas já começam a sair de suas tocas para caçar. Número 8. Invasão zumbi. Se tem coisa pior que zumbi que anda, só pode ser zumbi que corre, e pior que isso, só zumbi coreano. De um tempo pra cá, os asiáticos, principalmente os coreanos, têm feito um excelente trabalho com os filmes de zumbis. E essa moda de filmes de zumbis asiáticos começou com um filme chamado Train to Busan, ou como é mais conhecido por aqui, Invasão Zumbi. O filme traz uma nova perspectiva de um apocalipse zumbi, colocando os sobreviventes em confinamento dentro de um trem onde um zumbi acaba invadindo e começa um caos irrefreável. Só que o que faz com que seja difícil pra caramba de sobreviver é que os sobreviventes estão presos em um trem em movimento e com um espaço muito estreito e limitado e apertado, ou seja, ficar preso em um trem estreito com uma enxurrada de zumbis em cada vagão seria sinônimo de morte na certa. Aqui dá para notar que as pessoas que entram em pânico são quase que as primeiras a serem mortas ou infectadas. Pois veja, os zumbis aqui, caso você não saiba, são meio cegos, já que a visão deles se encontra bastante borrada, o que não os possibilita de enxergar muita coisa.
e quando o trem entra em algum túnel, os zumbis ficam literalmente cegos e agem por instinto e pela ecolocalização para encontrar suas vítimas. No entanto, caso você seja uma pessoa tranquila e calma, você teria uma chance por mais que fosse pequena. Agora, se você for uma pessoa ansiosa, aí meio que complica um pouco. Para resumir, sobreviver no universo de invasão zumbi não é tão difícil assim. Basta ter paciência e ficar calmo. E claro, não estar dentro de um trem. Ou seja, para sobreviver aqui teria que ser na base do silêncio total, o que seria difícil para muita gente que com certeza entraria em pânico assim que visse o primeiro zumbi. Número 7. Zumbilândia. Se você já assistiu Zumbilândia, deve saber que o filme se trata de uma sátira com zumbis, e que nesse filme todo mundo fica vivo e só quem morre mesmo são os zumbis, porque o foco do filme mesmo é a comédia e fazer o povo rir. Mas já parou para pensar como seria Zumbilândia na vida real? As coisas seriam bem diferentes. Para começar, se não fosse pelo protagonismo e o roteiro, provavelmente a maioria do elenco iria morrer com certeza. Não estou dizendo que seria impossível sobreviver, mas se você fizer o que os personagens do filme fazem, como por exemplo, pegar uma arma e sair atirando para cima e gritando, aí não tem jeito. Mas os zumbis aqui também seriam um grande problema. Para resumir, os zumbis aqui são aqueles tradicionais, só que eles conseguem correr, não tão rápido como os de Guerra Mundial Z, mas ainda assim correm e são muito violentos. E como se não bastasse apenas os zumbis comuns, também tem os zumbis especiais, como o Ninja, o Hawking ou até mesmo o T-800, que nada mais é um zumbi altamente resistente e rápido que não morre com facilidade. Para vocês terem uma ideia, esse zumbi já levou disparos na cabeça e ainda se levantou do chão como se nada tivesse acontecido. E o bicho só morre mesmo se você der mais 5 marretadas na cabeça. E o nome T-800 nada mais é que uma referência ao Exterminador do Futuro. Resumindo, para sobreviver em Zumbilândia, a melhor coisa a se fazer é encontrar um grupo e torcer para que os zumbis peguem eles no lugar de você. E sempre siga as regras a todo custo, pois elas poderão te ajudar. Número 6. Guerra Mundial Z. Quando se fala em filme de zumbi, provavelmente o primeiro que vem à mente com certeza é Guerra Mundial Z. Até porque é um dos melhores filmes de zumbis de todos os tempos. Mas será que você conseguiria sobreviver? Bem, o exemplo aqui é o mesmo de Zumbilândia, onde os protagonistas só estão vivos por causa do roteiro, pois se não fosse por isso, com certeza pouquíssima gente sairia viva. Mas o foco aqui são os zumbis. Diferente da versão do livro, onde os zumbis tecnicamente são mortos-vivos, aqui os zumbis são vivos e rápidos, e bota rápido nisso. São verdadeiras máquinas de destruição que matam tudo em seu caminho. E se esse cenário ocorresse na vida real, seria uma catástrofe nunca antes vista. O que faz com que seja difícil de sobreviver em Guerra Mundial Z é que a velocidade de transformação do vírus é extremamente rápida, já que uma vez mordido, o tempo de incubação do vírus é de exatos 12 segundos, ou seja, em 12 segundos só dava tempo de dizer adeus à sua vida, pois em menos de 3 segundos os sintomas já começam a aparecer, sendo o mais característico o espasmo muscular e a falta de controle do corpo. Outra coisa é que os infectados, diferente dos de extermínio que matam suas vítimas, os infectados não comem ou matam as presas, mas sim as morde e as infecta para aumentar o número de infectados, já que o objetivo do vírus é de se replicar. Mas tem como sobreviver? Bem, existem certas formas de se manter vivo nesse mundo caótico. A primeira forma de sobreviver é não estar nas ruas quando acontecer. Então, o mais aconselhável é ficar dentro de casa e trancar as portas. E o mais importante, não abra a porta e não abrigue ninguém, como fez aquela família de mexicanos no início do filme, que poderiam estar vivos se não fosse pelo filho deles, que abriu a porta e deixou Jerry e sua família entrar. E o resto você sabe o que acontece, né? Os pais do garoto são infectados e viram zumbis e tentam matar o filho e os outros. Então, mesmo se alguém gritar ou implorar por ajuda ou para abrir a porta, o melhor que você pode fazer é ignorar, caso você queira ficar vivo. Uma outra forma, só que bem mais controversa, é se infectar com algum tipo de doença mortal, como a AIDS.
Da mesma forma que o Jerry fez lá no final do filme, que foi até um laboratório e se infectou com diversas doenças como forma de camuflagem, pois sabe-se que os infectados geralmente não atacam pessoas doentes ou infectadas com algum tipo de doença, mas sim só atacam pessoas saudáveis. Mas essa opção talvez não seja uma das melhores, pois se infectando com outras doenças acabaria piorando ainda mais a situação e a saúde. Então, a primeira opção ainda seria a mais ideal. Número 5. Hack. Se você já assistiu alguma vez o filme Hack, você sabe que os zumbis desse filme não são brincadeira. Nesse filme, basicamente, uma repórter vai até um corpo de bombeiros durante uma noite para filmar o cotidiano deles. E de repente, eles recebem um chamado vindo de um prédio que estava com problemas. E a repórter Angela e o seu cameraman, junto com os bombeiros, vão até o prédio. E ao chegarem lá, eles descobrem que o prédio está contaminado com uma doença contagiosa. E o prédio inteiro é velado do lado de fora. E as portas são bloqueadas, fazendo com que os sobreviventes ficassem presos lá dentro com os zumbis, que na verdade são controlados por um demônio que estava escondido dentro do prédio, que você não conseguiria sobreviver. O primeiro motivo é justamente o fato dos zumbis aqui não serem zumbis tradicionais. Aqui os zumbis são casca grossa, são extremamente rápidos e violentos, dá arrepio só de olhar para a cara deles. Outra coisa é que esses zumbis diferentes dos convencionais não são gerados por um vírus, mas sim por um demônio. Para explicar melhor, o demônio em si se chama Tristana Medeiros. A garota Medeiros era uma garota que fazia parte de um convento de freiras que foi possuída por um demônio. Qualquer pessoa que fosse infectada pelo vírus da garota Medeiros poderia ser facilmente controlado pela mesma, já que ela meio que possuía uma onisciência através dos infectados. Para derrotar essas criaturas demoníacas, existem duas formas. A primeira é na bala, atirar até o zumbi/demônio morrer, e a segunda é um pouco mais ortodoxa, que no caso seria usar crucifixos e saber rezas, pois essas coisas fazem com que os infectados fiquem paralisados por breves segundos. Mas caso você não souber nenhuma reza ou não tiver nenhum crucifixo, aí você já poderia dizer adeus à sua vida. No final do primeiro filme, ninguém conseguiu escapar do prédio com vida, e no final a Angela acaba sendo atacada e arrastada no chão pelo demônio da garota Medeiros. E só vemos o que acontece com ela no filme, onde mais uma vez ninguém conseguiu sair do prédio vivo, com a exceção da Angela, que conseguiu sair do prédio. No entanto, em contrapartida, a Angela tinha sido possuída pelo demônio da garota Medeiros. Inclusive, a Angela só conseguiu escapar porque o demônio quis que ela escapasse, pois o tinhoso precisava de um hospedeiro humano para conseguir sair do prédio e tocar o terror no mundo. Mas se a garota Medeiros quisesse, ela poderia facilmente matar a Angela na maior facilidade, e aí sim, ninguém sairia de lá vivo. Mas Pedro, será que dá para sobreviver? Bem, aí depende. Se você for um padre ou um exorcista, talvez. Agora, se você for uma pessoa normal, provavelmente você estaria morto. E possivelmente seria mais um zumbi controlado pelo demônio. Uma outra maneira de sobreviver é não entrar no prédio ou nem estar lá para início de conversa. Número 4. The Last of Us. The Last of Us com certeza é um dos melhores jogos tanto de zumbi quanto de pós-apocalipse em geral. Mas já parou para pensar como seria The Last of Us na vida real? Bem, eu já posso adiantar que não seria nada bom. Em The Last of Us, sabe-se que os zumbis ou infectados não são gerados por um vírus, mas sim são frutos de um fungo cujo nome é Cordyceps, que inclusive existe na vida real. Só que em The Last of Us, o fungo sofreu algumas alterações e agora é capaz de infectar mamíferos grandes e até seres humanos, assim transformando as pessoas infectadas com o fungo em criaturas violentas e raivosas. Só que na vida real não é bem o que acontece, já que se você entrar em contato com o fungo, triscar ou até mesmo comer, nada vai acontecer. E um fato curioso é que esse fungo Cordyceps é bastante utilizado na medicina chinesa para tratar de certas enfermidades, como tosse, bronquite e doenças respiratórias.
Então, dá pra ver que a versão do fungo do jogo não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Mas vamos supor que o fungo evoluiu e agora está infectando os humanos. Bem, se esse cenário ocorresse de fato, seria bem mais lento, pelo fato do tempo de transformação ser bastante longo, demorando no máximo 24 horas para a pessoa começar a mostrar os sintomas. Então, daria para controlar a quantidade de infectados. Mas provavelmente seria muito difícil sobreviver, principalmente se você estiver fora das zonas de quarentena ou das zonas militares. Mas o verdadeiro perigo aqui são os instaladores, que nada mais são que pessoas infectadas com fungo por vários anos e que acabaram sofrendo uma mutação na sua fisionomia, deixando seu rosto totalmente coberto pelo fungo, assim ficando totalmente cegos. Mas em compensação, eles acabaram adquirindo uma super audição, que faz com que sejam capazes de localizar presas através da ecolocalização e dos barulhos, ou seja, qualquer barulho, por mais baixo que seja, poderia atrair uma enxurrada deles para cima de você. Número 3. Dying Light. Em Dying Light, o apocalipse zumbi se passa dentro de uma ilha, que no caso seria a ilha onde fica a cidade de Harran. A cidade havia sido contaminada com um patógeno de um vírus altamente contagioso que transformava as pessoas em criaturas violentas. E variedade de zumbi é o que não falta nesse jogo. Tem zumbi que anda, tem zumbi que corre pra caramba, tem zumbi radioativo, sem falar dos zumbis especiais, como os zumbis brutamontes de 2 metros de altura, zumbi cuspidor de ácido, e não poderíamos deixar de fora os voláteis, que de longe são os infectados mais casca-grossa desse jogo. Aqui eles são extremamente rápidos, fortes e resistentes, e que possuem poucas fraquezas. Para sobreviver no universo de Dying Light, você tem que estar ciente de duas coisas. Durante o dia você vive e durante a noite você morre. Explicando melhor, sabe-se que durante o dia os infectados são mais lentos e isso facilita a busca por suprimentos em tais áreas do jogo. Por outro lado, durante a noite as coisas mudam. Quando o sol começa a se pôr, os zumbis já ficam mais agitados e tensos. Sem falar que, à medida que vai escurecendo, os voláteis vão saindo de seus esconderijos para caçar nas ruas. E um volátil não é apenas um zumbi que você mata com 2 golpes ou com um tiro. Como havia dito antes, eles são extremamente fortes e só com uma patada com as garras deles já te joga para longe e tu morre na hora. Ou seja, estar nas ruas durante a noite e ainda desarmado e sem proteção é sinônimo de morte na certa. Se você realmente quiser sobreviver em Dying Light, a sua melhor aposta seria sair durante o dia armado e voltar para o seu esconderijo antes do anoitecer, ou de preferência antes do entardecer. Número 2. Extermínio. Agora chegamos na parte mais complicada. De todos os outros apocalipses já citados, nenhum chega perto do apocalipse no filme Extermínio. Em 28 Days Later, ou Extermínio, como é conhecido aqui no Brasil, a ilha da Grã-Bretanha é contaminada com um vírus extremamente contagioso que transforma as pessoas normais em verdadeiras criaturas assassinas e raivosas. E devido à gravidade desse vírus, não demorou muito para que o caos corresse solto nas ruas, e em uma questão de dias, o Reino Unido já se encontrava em estado de decadência, com as ruas totalmente desertas, com prédios e casas destruídas e abandonadas, sem contar que os infectados que ainda vagavam soltos na rua em busca de saciar sua sede por matança. Sobreviver nesse mundo não seria nada fácil. Para vocês terem uma ideia, a velocidade de transformação do vírus da raiva é absurda, levando menos de 3 segundos para a pessoa virar um zumbi raivoso. E outra coisa que faz desse vírus um perigo são suas formas de contágio. Aqui existem diversas formas de uma pessoa ser infectada, sendo a mais comum através da mordida. Mas também é possível se infectar através do contato com sangue infectado, seja por um arranhão, gota de sangue caindo nos olhos ou até mesmo um beijo. Essas são as formas de transmissão do vírus. Se você estivesse em extermínio, você teria que ser uma pessoa calculista que deve pensar muito rápido, pois qualquer descuido ou falta de preparo pode lhe custar a vida. Pois, pensa comigo,
Se alguém que você ama ou que esteja protegendo acaba sendo arranhado ou mordido, você basicamente teria exatos 3 segundos para pensar se você atira para matar ou deixa a pessoa se transformar. Seria uma escolha bem difícil que pouquíssima gente iria conseguir lidar com tranquilidade. E como eu disse antes, qualquer erro ou segundo jogado fora pode custar a sua vida. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem algumas formas de sobreviver nesse mundo. A primeira dica é não fazer barulho, pois algo me diz que esses infectados são atraídos por barulhos altos, seja ruídos ou até mesmo barulho de coisas quebrando. E qualquer barulho, por mais baixo que seja, já é o suficiente para atrair uma horda deles. Outra coisa é evitar sair durante a noite, pois a última coisa que você vai querer é se deparar com um infectado raivoso no meio da rua e ainda no escuro. E a sua melhor alternativa seria ir para lugares desertos e com pouquíssima gente, ou de preferência com gente nenhuma, pois ficar sozinho seria a melhor opção, para não ter que ficar se preocupando com gente alheia. Então, evitar sair durante a noite seria a melhor opção. Terceira dica: evitar grandes cidades e centros urbanos. Provavelmente a maior parte dos infectados iriam se encontrar em cidades grandes ou até mesmo vilarejos próximos. Então, esses lugares devem ser evitados a todo custo. E a última dica seria esperar dentro de casa ou de algum esconderijo e esperar a poeira baixar, pois, de acordo com o filme, os zumbis têm prazo de validade e morrem de fome ou de sede em questão de dias. Ou seja, basta esperar até que todos os infectados morram e então seria seguro voltar para as cidades. Número 1. Left 4 Dead. E finalmente chegamos no último e com certeza o mais perigoso de todos. Left 4 Dead é um jogo que se passa em um mundo pós-apocalíptico tomado por zumbis rápidos que foram causados por um vírus conhecido como a gripe verde. E aqui os zumbis são basicamente os zumbis de extermínio. São rápidos, escalam muros e paredes e são muito violentos. Só que o que faz deles serem os mais perigosos são os infectados especiais, que por sinal são muitos e cada um mais bizonho e perigoso que o outro. Um exemplo é o Tank, que é um zumbi mais casca grossa que existe, pois esse tem um corpo gigantesco e bombado, como se tivesse tomado 10 kg de esteroides, que fez ele ficar daquele tamanho com braços enormes capazes de jogar uma pessoa para longe com muita facilidade. E além do Tank, também tem outros infectados que não ficam para trás, como o Smoker, o Boomer e sem falar da Witch, que é uma infectada com braços longos e unhas e garras afiadas. E ela é muito conhecida por sempre estar chorando em lugares escuros, e quando alguém perturba ela, ela sai correndo em direção da pessoa, e quando ela pega, ela ataca a pessoa com suas garras até ela morrer. Para vocês terem uma noção, os zumbis de Left 4 Dead são tão perigosos que seria impossível sobreviver totalmente sozinho. E é por isso que o jogo coloca mais 3 personagens para servir de suporte contra os zumbis, porque sobreviver sozinho em Left 4 Dead é morte na certa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se quiserem ver mais vídeos como esse, deixem um like no vídeo e considerem se tornar membro do canal para que mais vídeos assim sejam produzidos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. E vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima pandemia.